Seus lábios eram macios como veludo quando ele os pressionou contra os meus no escuro de seu pequeno apartamento em Camden. Oliver tremia sob minhas mãos, e eu podia sentir seu coração batendo descontroladamente em seu peito, enquanto eu lentamente deslizava os dedos por sua bochecha, afastando uma mecha rebelde de cachos castanhos de seu rosto. Naquele momento, segurando-o tão perto, percebi que nunca antes havia sentido algo assim. Essa ternura, essa necessidade de protegê-lo do mundo inteiro, essa dor no peito só de pensar que poderia perdê-lo. Marcos, ele sussurrou, seu hálito fazendo cócegas na minha pele. Você tem certeza de que isso não é um sonho? Eu sorri, beijando-o novamente, lenta e profundamente, sentindo-o se dissolver em meus braços. Se alguém me dissesse 3 meses atrás que eu estaria tão desesperadamente apaixonado por esse escritor tímido de olhos gentis, eu teria rido na cara deles. Mas agora, sentindo o calor de seu corpo ao lado do meu, eu sabia que isso era o mais real que já havia acontecido comigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder a continuação dessa história. E também escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quando terminar de assistir a história até o final, não deixe de dar uma nota de 0 a 10 e contar o que mais gostou. Meu nome é Marcus Wright, e 3 meses atrás eu era uma pessoa completamente diferente. Aos 26 anos, eu me considerava o rei da cena de modelos de Londres. Minha altura de 1,87 m, o corpo perfeitamente esculpido na academia, cabelos loiros dourados que eu arrumava com uma desleixada calculada e olhos azul cristalino me tornavam um convidado desejado em qualquer festa, em Kensington ou Chelsea. Eu morava em um apartamento luxuoso em Mayfair, que alugava com o dinheiro de contratos com as principais agências de modelos. Meu guarda-roupa era composto exclusivamente por roupas de grife, camisetas justas da Tom Ford, jeans Saint Laurent de 1000 libras, tênis de edição limitada que transformavam cada passeio meu em uma passarela. Uma pequena tatuagem elegante no pulso esquerdo, as coordenadas de um lugar que eu nunca revelava a ninguém. Era a única pista de que poderia haver algo mais profundo em mim, além da superfície. Mas a verdade é que eu era vazio. Toda manhã eu acordava na minha enorme cama, olhava para meu reflexo impecável no espelho e não sentia nada. Um vazio absoluto. Meus relacionamentos eram jogos superficiais, minhas amizades baseadas em interesses mútuos, e minhas emoções existiam apenas para as câmeras. Naquela noite fatídica no final de abril, fui a mais uma festa em uma mansão em Kensington. Como sempre, estava vestido impecavelmente. Uma camiseta preta de grife que destacava cada linha do meu torso, jeans azul escuros que caíam como uma luva e tênis de couro branco que custavam mais do que muitos ganhavam em um mês. Meus cabelos estavam arrumados em um bagunçado artístico perfeito e um relógio fino de ouro brilhava no meu pulso. Right! Até que enfim, Sebastian Clarke, filho de um magnata da mídia, me abraçou, balançando uma taça de champanhe caro. Ao lado dele estavam nossos amigos em comum, James Fitzgerald, herdeiro de um império bancário, e Tristan Morgan, cuja família possuía metade de Londres. Estamos nos divertindo, disse James com aquele risinho presunçoso que eu conhecia tão bem. Viu aquele gordinho no canto? Ele está lá a noite toda, parecendo um filhote perdido. Segui o olhar dele pelo salão luxuoso, iluminado por lustres de cristal, e o vi. No canto, perto de uma estante de livros, estava um jovem que claramente não pertencia àquele ambiente. Ele era baixo, gordinho, vestido com um suéter cinza folgado e jeans gastos. Cachos castanhos grossos caíam sobre seu rosto, escondendo-o por trás de óculos grossos, e ele segurava uma taça da qual mal tocava. O que ele está fazendo aqui? Perguntei sem muito interesse. É algum escritor? Bufou Tristan. Parece que é amigo do dono da casa. O coitado parece que quer sumir pelo chão. Sabe de uma coisa, Marcos? Sebastian se aproximou com um brilho travesso nos olhos. Vamos jogar um jogo. Aposto 100 libras que você não consegue seduzir esse literato até o fim da noite.
James e Tristan imediatamente aderiram à aposta, suas risadas ecoando pelo salão. Olhei para eles, depois novamente para a figura solitária perto da estante. 100 libras era troco para mim, mas o princípio do jogo atiçava meu espírito competitivo. Tá bom, disse, ajustando as mangas da camisa. Mas vai ser fácil demais. Peguei uma taça de champanhe e atravessei o salão em direção ao meu alvo. A cada passo, eu ativava meu modo habitual. Uma caminhada relaxada e confiante. Um leve sorriso calculado para encantar à primeira vista. Era minha arte, e eu era mestre nela. Mas quando me aproximei dele, algo estranho aconteceu. Ele levantou a cabeça do livro que folheava e vi seus olhos. Olhos castanhos enormes, cor de mel, cheios de uma profundidade e bondade que por um momento me fizeram esquecer por que eu estava ali. Desculpe-me, disse, e até minha própria voz soou diferente para mim, mais suave, mais sincera. Notei que você está lendo. Nesse ambiente, isso é refrescante. Ele corou, o que tornou suas bochechas redondas ainda mais adoráveis, e sorriu hesitante, mostrando covinhas encantadoras. Ah, isso. Ele mostrou o livro em suas mãos. Um volume de poesias de Byron. Eu só não lido muito bem com multidões. Livros são meu jeito de me sentir confortável. Sua voz era suave, com um leve sotaque do norte que revelava que ele não era de Londres. Havia uma sinceridade, uma pureza nele, que fez algo desconhecido apertar meu peito. Entendo, disse. Embora eu realmente entendesse. Marcus, aliás, Marcus Wright. Oliver, respondeu ele estendendo uma mão pequena e macia. Oliver Thompson. Quando nossas mãos se tocaram, senti um leve formigamento que subiu pelo meu braço. Sua palma era quente, e notei manchas de tinta em seus dedos. Um sinal claro de que ele realmente era escritor, não apenas fingia ser. Você escreve? Perguntei, soltando sua mão, embora não quisesse. Tento. Ele corou novamente. Romances, principalmente. Nada especial, só histórias sobre pessoas que se encontram. Algo em suas palavras me tocou. Talvez a forma como ele disse, se encontram, com tanta esperança, tanta fé de que havia alguém para cada um de nós em algum lugar. Parece maravilhoso, disse. E para minha surpresa, eu realmente quis dizer isso. Conte-me sobre uma de suas histórias. As próximas 2 horas passaram voando. Oliver falava sobre seus personagens com tanta paixão, tão vividamente, que esqueci de tudo mais. A aposta, os amigos que nos observavam de longe, até mesmo quem eu deveria ser. Ele falava sobre amor como se fosse a força mais importante do universo, sobre como as pessoas podem mudar umas às outras apenas ao abrir seus corações. Você está rindo de mim, disse ele em algum momento, notando minha expressão. Não, respondi rapidamente e era verdade. É só que você fala sobre amor como se realmente acreditasse nele. No amor verdadeiro, quero dizer. E você não acredita? Havia uma tristeza genuína em sua voz. Queria dizer meu usual e cínico não, mas as palavras ficaram presas na garganta. Olhando para seus olhos gentis, percebi de repente o quanto queria acreditar que esse tipo de amor existia. Eu, antes não acreditava, admiti. E agora? Naquele momento, algo mudou. Talvez fosse a forma como a luz do lustre caía em seu rosto, ou o jeito como ele me olhava, sem qualquer flerte ou cálculo, apenas com curiosidade e bondade abertas. Senti algo quente se espalhar pelo meu peito, algo que nunca havia sentido antes. Agora eu não sei, disse baixinho. Ele sorriu. Um sorriso tão alegre e sincero que meu coração perdeu uma batida. A incerteza é o começo de todas as possibilidades, disse ele, citando alguém que eu não conhecia. No final da noite, percebi que não queria que aquela conversa terminasse. Quando os convidados começaram a se dispersar, acompanhei Oliver até a saída e ficamos na entrada da mansão sob o céu estrelado de Londres. Foi um prazer te conhecer, Marcus, disse ele. E havia tanta sinceridade em sua voz que quis abraçá-lo. Também foi o meu, respondi. E era verdade, embora eu mal pudesse acreditar no que estava dizendo. Talvez possamos nos encontrar novamente? Gostaria de ouvir mais sobre suas histórias. Seu rosto se iluminou. Sério? Eu ficaria feliz.
Trocamos números de telefone, e quando ele se afastou, acenando em despedida, fiquei olhando para ele, sentindo algo completamente novo e assustador no meu coração. E aí, Casanova? Sebastian se aproximou, estendendo um maço de notas. Conseguiu o número dele. Tecnicamente você ganhou a aposta. Peguei o dinheiro, mas ele parecia irrelevante. Em vez do usual triunfo da vitória, sentia algo diferente. Culpa, constrangimento e um estranho desejo de proteger Oliver das risadas dos meus amigos. Din-din fácil, disse, tentando recuperar minha confiança habitual. Mas durante todo o caminho para casa, só pensava em uma coisa, em como Oliver falava sobre amor e no que senti quando ele sorriu para mim. Pela primeira vez na vida, queria ver alguém novamente não por causa de um jogo ou conquista, mas simplesmente porque a presença dele tornava o mundo mais brilhante. Se você gostou do começo desta história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Muitas reviravoltas aguardam Marcos e Oliver. 3 dias se passaram desde aquela festa, e eu ainda não conseguia tirar Oliver da cabeça. Toda manhã, acordava pensando em seu sorriso tímido, na paixão com que falava de seus personagens, no calor de sua mão quando nos cumprimentamos. Era ridículo. Eu, Marcus Wright, que trocava parceiros como luvas pensando em um escritor gordinho de óculos, mas eu não conseguia evitar. Sentado no meu apartamento em Mayfair, várias vezes peguei o telefone, digitei o número dele e desliguei antes de completar a ligação. O que eu diria? Oi, é o cara bonito da festa que se aproximou de você por causa de uma aposta? A ideia me dava náuseas. No quarto dia, finalmente tomei coragem e enviei uma mensagem. Oi, Oliver. É o Marcos da festa. Gostaria de te convidar para um café se você não se importar. Realmente quero ouvir mais sobre suas histórias. A resposta veio em poucos minutos, e percebi que estava esperando ansiosamente por ela. Oi, Marcos. Claro, seria ótimo. Conhece o café Páginas e Café em Camden? É bem aconchegante, e eles não se importam se você ficar sentado por horas com um livro. Sorri ao ler a mensagem. Até no texto dava para sentir sua timidez e bondade. Parece perfeito. Amanhã às 3, estarei esperando. Aquele pequeno emoticon fez meu coração bater mais rápido, e percebi que estava em apuros. Apuros sérios. No dia seguinte, passei um tempo ridiculamente longo escolhendo a roupa. Normalmente, eu apenas colocava algo caro e sabia que ficaria ótimo, mas agora queria parecer certo. Não como um modelo na passarela, mas como um cara normal com quem seria agradável tomar um café. Acabei escolhendo jeans escuros simples, uma camiseta branca e um pullover de cachemira leve, caro, mas sem ostentação. O café Páginas e Café era exatamente como imaginei pelo que Oliver descreveu. Um lugar pequeno e aconchegante, com prateleiras de livros até o teto, sofás macios e o aroma de café moído na hora misturado com o cheiro de páginas antigas. Cheguei 15 minutos mais cedo, pedi um cappuccino e sentei perto da janela, mexendo os dedos nervosamente. Quando Oliver entrou, meu coração deu um salto. Ele usava um cardigã marrom macio que realçava a cor de seus olhos e jeans escuros. Seus cachos estavam levemente úmidos por causa da garoa, e ele carregava uma bolsa de couro surrada no ombro, de onde saíam os cantos de livros e cadernos. Desculpe-me por chegar atrasado, disse ele, aproximando-se da mesa. Me perdi nos meus pensamentos no caminho. Tudo bem, respondi, levantando-me para abraçá-lo. O abraço foi breve, mas senti ele relaxar levemente em meus braços, e isso me deu uma estranha sensação de que tudo estava certo. As próximas 2 horas passaram como um piscar de olhos. Oliver me contou sobre o livro em que estava trabalhando. Uma história sobre um artista que perdeu a capacidade de ver cores após uma tragédia, e sobre uma mulher que o ajudou a enxergar novamente a beleza do mundo. Ele falava com tanta paixão, gesticulando com as mãos pequenas, que esqueci de tudo mais. Você realmente acredita nisso? Perguntei em algum momento. Que as pessoas podem mudar tanto umas às outras? E você não acredita? Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Marcos, eu vejo como você olha para o mundo. Há algo triste nos seus olhos. Como se você estivesse procurando algo, mas não soubesse o quê.
Suas palavras me acertaram em cheio. Ninguém nunca me viu tão claramente. Talvez, admiti baixinho. Mas não acho que sou o tipo de pessoa que pode mudar. Todos podem mudar, disse ele suavemente. Às vezes, só precisamos da pessoa certa para nos mostrar quem podemos ser. Quando nos despedimos na entrada do café, percebi que não queria deixá-lo ir. Impulsivamente peguei sua mão. Oliver, quero te ver novamente, logo! Ele sorriu com aquele sorriso especial que iluminava todo o seu rosto. Eu também quero. Amanhã, posso te mostrar algo especial. No dia seguinte, levei-o ao meu lugar secreto, um pequeno mercado de antiguidades em Notting Hill, onde comprava cartas antigas para minha coleção. Nunca contei a ninguém sobre esse hobby, mas com Oliver era diferente. Eu queria compartilhar algo real com ele. Você coleciona cartas de amor? Seus olhos se arregalaram de surpresa quando mostrei uma carta do século XVIII. Sei que é estranho, disse, sentindo meu rosto corar. Não combina muito com minha imagem de modelo. Não é estranho. Ele pegou a carta com cuidado, examinando a tinta desbotada. É lindo. Você está preservando histórias de amor que poderiam ser esquecidas. Ninguém nunca entendeu isso como ele. E você? Perguntei. Tem algum segredo? Ele corou ainda mais. Eu escrevo cartas para personagens de livros. Crio histórias de amor para eles que nunca tiveram nos livros. É bobo, né? Não, disse firmemente. Significa que você tem um coração grande. Naquele dia, caminhamos pelo mercado por horas, compartilhando histórias e segredos. Quando o sol começou a se pôr, percebi que estava me apaixonando. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas, alguns dias depois, a realidade invadiu minha nova vida feliz. Sebastian me ligou pela manhã quando eu me preparava para outro encontro com Oliver. Wright, onde você anda? Não te vemos mais. Estou ocupado com trabalho. Menti. Para com isso. Escuta, hoje tem uma festa na casa do Tristan. Você tem que vir. E por sinal, como estão as coisas com aquele escritor? Espero que você já tenha terminado com ele. Meu estômago se contraiu. A aposta. Eu tinha esquecido completamente da maldita aposta. Marcos, tá aí? Sim, Está tudo bem. Nos vemos hoje. E traz alguma prova da sua vitória, tá? Depois que desliguei, fiquei sentado na beirada da cama por um tempo, segurando a cabeça. O que eu estava fazendo? Estava me apaixonando por alguém que, para meus amigos, era apenas o alvo de uma piada cruel. E o pior, ele não sabia de nada. Mas quando encontrei Oliver naquela noite em uma pequena livraria onde marcamos de nos ver, todas as minhas dúvidas desapareceram. Ele me mostrava sua seção favorita de poesia, lendo versos de Keats em voz alta, e sua voz era tão bela que eu poderia ouvi-la para sempre. A beleza é a verdade é a beleza, ele leu. É tudo o que sabes na terra, e tudo o que precisas saber. Você acredita nisso? Perguntei. Sim. Ele me olhou com uma seriedade que prendeu meu fôlego. Acho que a beleza não é só o que vemos, é o que sentimos quando encontramos alguém que entende nossa alma. Não consegui mais me conter. Sem pensar nas consequências, inclinei-me e o beijei ali mesmo, entre as prateleiras de livros. Seus lábios eram macios e quentes, e quando ele correspondeu ao beijo, senti algo no meu coração se encaixar no lugar certo. Quando nos separamos, ele me olhou com os olhos arregalados. Marcos, desculpe-me, disse rapidamente. Eu não deveria... Não. Ele pegou minha mão. Não peça desculpas. Eu também queria isso. Naquela noite, acompanhei-o até sua casa, um pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio em Camden. Na entrada, nos beijamos novamente, lenta e suavemente, e eu sentia como se estivesse me dissolvendo em seus braços. Não quero que você vá embora, ele sussurrou no meu ouvido. Também não quero ir. Então não vá. Subi com ele até seu apartamento pequeno, mas aconchegante, cheio de livros e manuscritos. Nas paredes havia reproduções de pinturas clássicas, e na escrivaninha, uma máquina de escrever antiga cercada por pilhas de páginas escritas. Bem-vindo ao meu mundo, disse ele timidamente. É lindo, respondi sinceramente. Como você. Sentamos em seu pequeno sofá, e ele me mostrou alguns de seus manuscritos. Não conseguia tirar os olhos de sua voz enquanto ele lia trechos de suas histórias.
Havia tanta beleza, tanta profundidade nelas, que percebi que esse homem via o mundo de uma forma que eu nunca soube enxergar. Você é um escritor incrível, disse quando ele terminou de ler um trecho especialmente comovente sobre duas pessoas que se encontraram no momento mais sombrio de suas vidas. Sério? Ele me olhou com esperança. Às vezes acho que sou apenas um sonhador vivendo em um mundo de fantasias. O mundo precisa de sonhadores, disse, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Especialmente como você. Ele me beijou novamente e dessa vez havia uma urgência no beijo, como se ele temesse que eu fosse desaparecer. Eu o abracei mais forte, sentindo seu coração batendo em sintonia com o meu. Marcos, ele sussurrou entre os beijos. Nunca me senti assim com ninguém. Você me faz acreditar que o amor das minhas histórias pode ser real. Suas palavras partiram meu coração e o curaram ao mesmo tempo. Percebi que também estava apaixonado, de verdade, profundamente, irrevogavelmente. Mas com isso veio o medo. Medo de que ele descobrisse a verdade sobre como tudo começou. Medo de perder a única coisa real que já havia acontecido comigo. Oliver, disse, olhando em seus olhos gentis. E se alguém não for quem parece ser? E se ele tiver um passado que pode destruir tudo? Todos cometemos erros. Ele respondeu suavemente. O importante não é quem fomos, mas quem escolhemos ser e quem escolhemos amar. Eu o beijei com uma ternura que nunca havia usado com ninguém. Naquele momento, jurei a mim mesmo que o protegeria de tudo, incluindo a verdade sobre a aposta. Ele nunca saberia como tudo começou, porque o que tínhamos agora era precioso demais para ser destruído. Mas no fundo, eu sabia que segredos têm o hábito de vir à tona, e quando isso acontecesse, eu poderia perder a única pessoa que já me fez sentir vivo. Já haviam se passado 6 semanas desde que beijei Oliver pela primeira vez, e minha vida se dividiu em 2 partes. Durante o dia, eu era Marcus Wright, o modelo bem-sucedido que frequentava castings, sessões de fotos e eventos sociais. Mas à noite e nos fins de semana, eu me transformava em uma pessoa completamente diferente. Alguém que passeava com Oliver pelas ruas tranquilas de Londres, ouvia suas histórias e descobria em si mesmo a capacidade de amar de verdade. Meu apartamento em Mayfair começou a mudar. Ao lado das revistas de moda, apareceram livros recomendados por Oliver. Na cozinha, onde antes só havia garrafas de vinho caro, agora havia chá Earl Grey, que ele gostava de tomar pela manhã. E no quarto, ao lado do meu relógio dourado, havia um pequeno caderno onde eu anotava frases que queria lembrar de nossas conversas. Mas a maior mudança foi a caixa com cartas de amor, que tirei do armário e coloquei na mesinha de cabeceira. Agora, quando me sentia mal ou duvidava de mim mesmo, lia aquelas velhas histórias de amor e pensava que, com Oliver, eu poderia ter algo tão bonito quanto. Em uma noite chuvosa, Oliver veio à minha casa pela primeira vez. Eu estava mais nervoso do que antes dos desfiles mais importantes. O que ele pensaria do meu apartamento luxuoso? Será que acharia que éramos de mundos diferentes? Meu Deus, Marcos, disse ele, olhando pelas janelas panorâmicas com vista para o Hyde Park. É incrível. Você vive como em um filme. Muito ostentoso? Perguntei, inseguro. Não. Ele se virou para mim com um sorriso. É só que nunca imaginei que estaria tomando chá em um lugar assim, com um homem tão bonito. Ele sempre sabia dizer exatamente o que eu precisava ouvir. Enquanto eu preparava o jantar, uma massa simples, o único prato que eu sabia fazer decentemente, Oliver explorava minhas estantes de livros. De repente, ele ficou em silêncio e me virei para olhar para ele. Ele estava diante da mesinha de cabeceira, segurando uma das minhas cartas de amor do século XVIII. Desculpe-me, disse ele rapidamente, colocando a carta de volta. Não quis mexer nas suas coisas pessoais. Tudo bem, respondi, aproximando-me dele. Eu te contei sobre minha coleção. Sim, mas vê-las aqui, no seu quarto, torna tudo mais pessoal. Ele me olhou com curiosidade. Você as lê com frequência? Assenti, sentindo meu rosto corar. Especialmente quando estou triste. Elas me lembram que o amor verdadeiro sempre existiu.
mesmo quando o mundo parecia cruel. Oliver pegou minha mão. E agora? Você ainda as lê quando está triste? Agora leio menos, admiti, porque agora eu tenho você. Naquela noite ele ficou na minha casa. Deitamos na minha cama grande e ele me contou sobre sua infância em Manchester, sobre como o zoavam na escola por causa do peso e do amor pelos livros, sobre como sua mãe, uma professora de literatura, lia contos de fadas para ele todas as noites e o ensinou a acreditar na magia das palavras. E seu pai? Perguntei, acariciando seus cabelos. Ele foi embora quando eu tinha 12 anos. A voz de Oliver ficou mais baixa. Disse que não podia viver com uma família tão chata, que eu e minha mãe líamos demais e vivíamos de menos. Sinto muito. Sabe o que é mais engraçado? Foi exatamente por isso que comecei a escrever histórias de amor. Queria provar que o amor pode ser eterno, que nem todos os homens abandonam aqueles que deveriam proteger. Sua sinceridade me tocou profundamente, mas também senti uma pontada de culpa. Afinal, eu também poderia abandoná-lo se a verdade sobre a aposta viesse à tona. E a sua família? Perguntou ele, virando-se para me olhar. Fiquei em silêncio. Nunca falava sobre minha família com ninguém. Nem Sebastian e os outros amigos sabiam mais do que fatos superficiais. Meu pai é um empresário bem-sucedido. Comecei lentamente. Dono de várias empresas. Minha mãe sempre foi a esposa perfeita de um empresário. Bonita, elegante, nunca expressando sua opinião. E eles têm orgulho de você ser modelo? Dei uma risada amarga. Meu pai acha que é uma profissão sem seriedade para um homem. Queria que eu seguisse os negócios como ele. Minha mãe só quer que eu case com uma garota de boa família e lhes dê netos. E você já contou a eles que se sente atraído por homens? O silêncio se prolongou. Nunca tinha dito essas palavras em voz alta, nem para mim mesmo. Não, disse finalmente. E não pretendo. Eles não entenderiam. Oliver pegou minha mão e entrelaçou nossos dedos. E quanto a nós? Somos só um segredo que você vai guardar por toda a vida? Sua pergunta me machucou, porque eu mesmo não sabia a resposta. Oliver, é complicado. Meu mundo não é como o seu. Lá, julgam pela aparência, pelas conexões, se você se encaixa em um certo padrão. Mas o amor não é mais importante que tudo isso? Beijei-o em vez de responder, porque não sabia o que dizer. Como explicar a ele que eu mesmo estava apenas aprendendo o que é o amor verdadeiro? Na semana seguinte, aconteceu o que eu temia. Sebastian nos viu. Eu achava que estávamos sendo cuidadosos. Só nos encontrávamos em lugares tranquilos, longe dos bairros onde meus amigos poderiam aparecer. Mas naquele sábado, estávamos sentados naquele mesmo café em Camden, onde nos encontramos pela primeira vez, e eu contava a Oliver sobre uma sessão de fotos para a Vogue italiana que aconteceria na semana seguinte. Você vai para Milão? Perguntou ele com tristeza na voz. Por 3 dias, respondi, pegando sua mão sobre a mesa. Mas vou ligar todos os dias. Promete? Prometo. Foi exatamente nesse momento que Sebastian entrou no café com uma loira que eu tinha visto na última festa. Eles procuravam uma mesa livre e o olhar de Sebastian caiu sobre nós. Primeiro, ele apenas acenou para mim, como de costume, mas depois notou nossas mãos entrelaçadas na mesa, a proximidade com que estávamos sentados, o jeito carinhoso com que eu olhava para Oliver. Seu rosto mudou. Surpresa, depois compreensão, e então algo como repulsa. Ele rapidamente virou o rosto e levou sua acompanhante para uma mesa no canto oposto. Oliver não notou nada, mas eu vi Sebastian lançar olhares em nossa direção várias vezes, pegando o celular. Eu sabia que ele estava mandando mensagens para os outros caras. Meu segredo estava descoberto. Você está bem? Perguntou Oliver, notando minha tensão. Você está pálido. Tá tudo bem. Menti. Só estou cansado. Mas nada estava bem. Naquela mesma noite, comecei a receber mensagens. James, então é por isso que você sumiu. Agora entendi. Tristan. Mano, sério? Com aquele gordinho? Sebastian. Precisamos conversar. Amanhã. É importante. Passei a noite em claro, sabendo que meu mundo estava desmoronando. De um lado, eu estava pronto para proteger Oliver de qualquer coisa. Mas de outro,
Temia perder tudo o que construí ao longo dos anos. Minha carreira, minha posição social, a aprovação das pessoas cujo julgamento um dia me pareceu importante. No dia seguinte, encontrei Sebastian em um bar em Chelsea. Ele estava sentado em um canto, girando um copo de uísque nas mãos, e seu sorriso presunçoso habitual foi substituído por uma expressão séria. "Senta", disse ele quando me viu. "Sebastian, eu posso explicar tudo." "Explicar o quê? Que você se apaixonou pelo alvo da sua aposta?" Ele tomou um gole de uísque. "Nossa, Marcos, achei que você estava só se divertindo, prolongando o jogo por emoção. Mas o que vi ontem era real." "Sim, é real", disse baixinho, mas com firmeza. "Eu o amo." "Você entende o que isso significa? Você é modelo, Wright. Sua carreira depende da sua imagem. E agora você está saindo com um fracassado qualquer, um escritor que nem publicam. Não ouse falar dele assim." Minha voz carregava uma ameaça. "Ah, agora você é o protetor dele?" Sebastian riu. "Engraçado. E ele sabe que tudo começou com uma aposta? Sabe que você se aproximou dele só para ganhar 100 libras ridículas?" Meu estômago se contraiu. "Ele não vai saber." "Não vai saber?" Sebastian se inclinou para mais perto. "E se souber? E se alguém contar a ele? O que acha que vai acontecer com o seu grande amor então?" "Ninguém vai contar nada a ele." "Tem certeza?" Havia um tom perigoso em sua voz. "Sabe, Marcos, nós temos uma reputação. Nos conhecemos desde a universidade, temos conexões, influência. E agora você está colocando em risco não só a sua reputação, mas a nossa. As pessoas vão começar a falar que nos misturamos com esse tipo." "Que tipo?" "Você sabe quem. Perdedores, gordinhos, aqueles que não se encaixam no nosso círculo." Levantei-me, sentindo a raiva crescer no meu peito. "Sabe de uma coisa, Sebastian? Vá para o inferno. Oliver vale mais do que todos vocês juntos." "Então por que você não contou a verdade a ele?" gritou ele enquanto eu me dirigia à saída. "Se ele é tão importante para você, por que está vivendo uma mentira?" Suas palavras me perseguiram pelo caminho de volta para casa. Por que eu não contei a verdade a Oliver? Será que eu realmente temia perdê-lo mais do que temia continuar mentindo? Naquela noite, Oliver veio até mim com uma grande notícia. Seus olhos brilhavam de felicidade quando ele entrou no apartamento. "Marcos, tenho uma notícia incrível. Lembra da editora para a qual enviei meu manuscrito há um mês? Eles querem se encontrar comigo. Estão interessados no meu livro." Ele girava pela sala de estar e eu não conseguia evitar sorrir ao ver sua alegria. "Isso é incrível", disse abraçando-o. "Eu sabia que isso ia acontecer. Suas histórias são boas demais para passarem despercebidas. E sabe qual é a melhor parte?" Ele me olhou com tanto amor que meu coração se apertou. "Vou dedicar o livro a você. A pessoa que me fez acreditar que o amor das minhas histórias pode ser real." Naquele momento, percebi que não podia mais ficar calado. Ele merecia a verdade. Toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas quando abri a boca para contar sobre a aposta, ele me beijou com tanta paixão e gratidão que as palavras ficaram presas na minha garganta. "Eu te amo tanto, Marcos", sussurrou ele no meu ouvido. "Você mudou toda a minha vida." E eu sabia que, quando chegasse a hora da verdade, e ela chegaria inevitavelmente, eu poderia perder a única coisa real que já havia acontecido comigo. As próximas 2 semanas foram as mais intensas da minha vida. Por um lado, meu relacionamento com Oliver alcançou novos níveis de proximidade e confiança. Passávamos juntos cada minuto livre. Ele lia trechos de seu manuscrito, que discutiria com o editor, e eu lhe contava sobre meu sonho de abrir uma agência de modelos onde o talento fosse mais importante que as conexões. Mas, por outro lado, a pressão do meu antigo círculo aumentava a cada dia. Sebastian, James e Tristan iniciaram uma verdadeira campanha contra nosso relacionamento. Primeiro, foram encontros casuais, nos lugares onde eu e Oliver estávamos, acompanhados de olhares significativos e comentários mordazes. Depois começaram as ameaças diretas. "Você está arruinando a reputação de todo o nosso grupo", disse James após uma sessão de fotos onde trabalhei com a namorada modelo dele. "As pessoas estão começando a falar. Perguntam por que Marcus Wright está saindo com um fracassado qualquer. E se eu contar a todos sobre suas pequenas escapadas com prostitutas?" Retruquei.
Acha que sua preciosa reputação aguentaria isso? Mas no fundo, eu sabia que eles estavam certos em uma coisa. Meu mundo realmente não aceitaria Oliver. E o pior era que eu começava a duvidar se tinha coragem suficiente para desafiar esse mundo por amor. Tudo mudou naquela quinta-feira, quando Oliver foi para a reunião com a editora. Ele estava tão animado que acordou às 5 da manhã e não conseguia ficar parado. Ajudei-o a escolher sua melhor camisa, uma azul que realçava a cor de seus olhos, e o acompanhei até a estação de metrô. Até a noite, escritor famoso, disse, beijando-o em despedida. Não fala assim, ele riu, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Passei o dia em uma sessão de fotos para um anúncio de relógios caros, mas meus pensamentos voltavam constantemente para Oliver. Como estava indo a reunião? Eles gostaram do livro dele? Será que ele finalmente receberia o reconhecimento que merecia? Por volta das 6 da noite, recebi uma mensagem dele. A reunião foi incrível. Eles querem publicar o livro. Nos encontramos no nosso café às 7. Quero te contar tudo. Sorri ao ler a mensagem, sentindo uma onda de orgulho e alegria por ele. Finalmente o mundo veria o quão talentoso ele era. Mas quando cheguei ao café em Camden, Oliver não estava lá. Era estranho. Ele nunca se atrasava. Pedi seu chá favorito e meu cappuccino e fiquei esperando. 7 horas viraram 7:30, depois 8. Liguei para ele, mas o telefone estava fora de área. A preocupação começou a crescer dentro de mim. O que poderia ter acontecido? Às 8:30 decidi ir até a casa dele. Talvez ele estivesse doente ou algo tivesse acontecido após a reunião com a editora. Durante todo o trajeto até Camden, imaginei diferentes cenários, tentando me acalmar. Quando cheguei ao 3º andar do prédio dele e bati na porta, ela se abriu quase imediatamente. Mas em vez de uma saudação alegre, vi o rosto de Oliver inchado de tanto chorar. Seus olhos estavam vermelhos e os cachos, normalmente arrumados, estavam desgrenhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Oliver, o que aconteceu? Dei um passo em sua direção, mas ele recuou. Não chegue perto. Sua voz estava rouca e cheia de dor. O que está acontecendo? Você está me assustando. Ele entrou na sala e vi que na mesa estavam seu celular e, ao lado, um copo com uísque pela metade. Oliver nunca bebia bebidas fortes. A reunião com a editora realmente foi bem, começou ele sem se virar para mim. Eles querem comprar meu livro. Ofereceram um bom contrato. Eu estava tão feliz que decidi comemorar. Fui a um bar perto do escritório deles, pedi uma taça de vinho. Ele fez uma pausa e senti meu estômago se contrair com um pressentimento ruim. Sussurrei. E lá estava o seu amigo, Sebastian. Oliver finalmente se virou para mim e vi em seus olhos uma dor tão grande que quis desaparecer. Ele se sentou comigo, me parabenizou pelo sucesso, me pagou uma bebida, disse que queria se desculpar por não ter sido muito amigável quando nos encontramos. Não isso. Oliver, ele me contou uma história bem interessante, continuou Oliver, sua voz ficando mais baixa e perigosa. Sobre uma festa há 3 meses, sobre uma aposta, sobre como 3 caras ricos decidiram se divertir às custas de um gordinho solitário no canto. O mundo desmoronava ao meu redor. Ele me disse que você se aproximou de mim não porque me achou interessante, não porque tivemos alguma conexão, mas porque seus amigos te pagaram 100 libras para me seduzir. Cada palavra era como uma facada no coração. Oliver, me deixa explicar. Explicar o quê? Ele riu, mas não havia alegria naquele riso. Que todo esse tempo eu fui seu trabalho? Que cada beijo, cada eu te amo, cada noite que passamos juntos, tudo isso foi por causa de uma maldita aposta? Não. Dei um passo à frente, tentando desesperadamente encontrar palavras. Sim, começou com uma aposta, mas... Mas o quê? Lágrimas escorriam por seu rosto. Você decidiu brincar por mais tempo? Ver até onde conseguia enganar o gordinho ingênuo? Oliver, por favor, me escute. Sim, eu me aproximei por causa da aposta, mas já na primeira noite percebi que você era especial. Tudo o que aconteceu depois, cada momento que passamos juntos, foi real. Real? Ele enxugou os olhos com a manga do suéter. Real foi você mentir para mim por 3 meses? Real foi seus amigos rirem de mim pelas minhas costas?
Eu nunca ri de você. E proibi eles de... Você proibiu? Oliver se aproximou e vi em seus olhos uma raiva que nunca tinha visto antes. Você proibiu eles de rirem do escritor gordo que você estava seduzindo por dinheiro? Que nobre da sua parte. Não foi assim. Eu me apaixonei por você de verdade. Quando? Sua voz ficou gélida. Quando exatamente você se apaixonou? Depois do primeiro beijo que fazia parte do jogo? Depois da primeira noite que passou comigo, pensando em como contaria isso aos seus amigos? Ou talvez você se apaixonou quando eu disse que queria dedicar meu livro a você? Cada pergunta era como um tapa. Mas o pior era que eu não podia responder com honestidade, porque nem eu sabia o momento exato em que a aposta virou amor. Não sei exatamente quando, admiti. Talvez tenha sido aos poucos, mas sei que agora te amo mais do que a própria vida. Agora? Ele riu amargamente. Agora que sua mentira foi descoberta? Que conveniente, Marcos. Que conveniente pra caralho. Oliver, eu quis te contar, várias vezes, mas tinha medo de te perder. E o que te impediu? Orgulho? Medo de que o escritor gordo não fosse mais admirar o modelo bonito? Não. Medo de que você não acreditasse que meus sentimentos são verdadeiros. Medo de perder a única coisa real que já aconteceu na minha vida. Ele me olhou por um longo tempo, como se tentasse encontrar um pingo de verdade nas minhas palavras. Sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Disse ele finalmente. Não é que você me seduziu por causa de uma aposta. Não é que seus amigos riram de mim. É que você me fez acreditar em um conto de fadas. Que um homem tão bonito e bem-sucedido como você poderia se apaixonar por alguém como eu. Mas eu me apaixonei. Não. Ele balançou a cabeça. Você se apaixonou pela ideia de que poderia ser melhor do que realmente é. Se apaixonou pelo jeito como eu te olhava. Pelo jeito como eu te fazia sentir uma pessoa boa. Mas isso não é amor por mim, Marcos. É amor por você mesmo através dos meus olhos. Suas palavras acertaram em cheio, porque havia uma verdade nelas que eu não queria admitir. Isso não é verdade. É verdade? Ele foi até a escrivaninha e pegou uma pilha de papéis escritos. Então me diga, o que você sabe sobre o verdadeiro eu? Não sobre o escritor que te admira? Não sobre o homem que te faz sentir melhor? Sobre o Oliver de verdade? Abri a boca, mas as palavras não vieram. Não. Você sabe que eu tenho medo do escuro desde criança? Que toda noite durmo com uma luz acesa? Sabe que tenho ataques de pânico em multidões? Que a única razão pela qual fui àquela festa onde nos conhecemos foi porque meu amigo ameaçou parar de falar comigo se eu recusasse de novo? Fiquei em silêncio, percebendo que realmente não sabia de nada disso. Sabe que eu não escrevo só romances? Que tenho uma gaveta cheia de contos sobre guerra, sobre perdas, sobre como as pessoas sobrevivem nas circunstâncias mais sombrias? Não, você só conhece a parte de mim que te agradava. Cada palavra era verdade, e isso as tornava ainda mais dolorosas. Oliver, eu quero saber tudo isso. Quero conhecer o verdadeiro você. Agora você quer. Ele colocou os manuscritos de volta na mesa. Depois que sua mentira foi descoberta. Mas 3 meses atrás? 3 meses atrás, você só viu em mim uma forma de ganhar uma aposta e se divertir. E agora, o que você quer de mim? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, de costas para mim, olhando pela janela para a Londres noturna. Quero que você vá embora, disse finalmente, e nunca mais volte. Oliver, não, podemos consertar isso. Eu posso consertar tudo. Como? Ele se virou para mim e vi que as lágrimas escorriam novamente por seu rosto. Como você vai consertar 3 meses de mentiras? Como vai me fazer acreditar de novo que suas palavras são verdade? Me dá uma chance de provar. Não. Ele balançou a cabeça. Você teve sua chance. Podia ter me contado a verdade em qualquer momento nesses 3 meses, mas escolheu mentir. De novo e de novo. Percebi que tinha perdido. Que perdi a única coisa real que havia na minha vida. E o pior, perdi por minha própria culpa. Eu te amo, disse pela última vez, parado na porta do apartamento dele. Sabe de uma coisa, Marcos? Ele me olhou com uma dor que partia meu coração. Talvez você realmente ame, mas amor não é suficiente se não houver honestidade. E honestidade nunca tivemos. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, mas o som ecoou nos meus ouvidos como um tiro. Fiquei parado no corredor,
incapaz de me mover, percebendo que tinha acabado de perder a pessoa mais importante da minha vida. E sabia que merecia isso. As 3 semanas seguintes foram as mais sombrias da minha vida. Voltei para meu apartamento luxuoso em Mayfair e me tranquei lá, como um animal ferido se escondendo do mundo. O telefone tocava com chamadas de agentes, fotógrafos, amigos, mas eu não atendia ninguém. Apenas ficava deitado na cama, olhando para o teto, revivendo nossa última conversa sem parar. O refrigerador ficou vazio no 3º dia, mas eu não tinha vontade de comer. Bebia apenas água e, às vezes, o uísque que encontrei no bar. Tomava banho dia sim, dia não, e parei de me barbear completamente. O homem que passou a vida cuidando da aparência se transformou em um fantasma de si mesmo. No 6º dia, Sebastian invadiu meu apartamento com a chave reserva que eu tinha dado a ele uma vez. "Wright, que porra é essa? Você tá parecendo um mendigo." Ele olhou para meu rosto barbudo e a camiseta amassada que eu usava para dormir pelo 4º dia seguido. "Sai daqui", murmurei, sem levantar a cabeça do travesseiro. "Olha, eu sei que você tá chateado por causa daquele gordinho, mas a vida continua. Tenho o número de uma modelo incrível, loira, com curvas. Ela vai te ajudar a esquecer." Levantei da cama tão rápido que Sebastian recuou. "Não ouse!" rosnei, aproximando-me dele. "Não ouse chamar ele de gordinho. Não ouse falar dele, ponto." "Tá, calma aí." Ele levantou as mãos. "Só tô tentando ajudar. Você não pode se acabar assim por causa de um fracassado qualquer." Algo dentro de mim quebrou. Talvez fosse a dor de perder Oliver. Talvez o ódio por mim mesmo. Ou talvez a percepção de que pessoas como Sebastian me transformaram no monstro que partiu o coração da única pessoa que eu realmente amei. Agarrei-o pelo colarinho de seu blazer caro e o pressionei contra a parede. "Oliver vale mais do que todos nós juntos", sibilei na cara dele. "Ele é talentoso, gentil, verdadeiro. E nós? Somos apenas cascas bonitas que acham que dinheiro e contatos os tornam melhores que os outros." "Marcos, você tá louco." "Não." Soltei-o e me afastei. "Pela primeira vez em anos estou vendo as coisas como elas são. E sabe de uma coisa? Não gosto do que vejo." Sebastian ajeitou o blazer e me olhou com desprezo. "Tá bom, fica aí sofrendo. Mas quando você descer das nuvens, lembra, caras como você tem aos montes, mas como nós, poucos. E não é certeza que vamos esperar você se tocar." Depois que ele saiu, percebi que não queria mais fazer parte daquele mundo. Mas sem Oliver, meu mundo também não tinha mais sentido. No 10º dia, finalmente saí do apartamento. Não porque estava melhor, mas porque o uísque acabou. Caminhei até a loja mais próxima, parecendo um vagabundo, e comprei outra garrafa. Na volta, passei pela livraria onde eu e Oliver nos beijamos pela primeira vez. Não sei o que me fez entrar. Talvez masoquismo, talvez uma leve esperança de sentir a presença dele. Fui até a seção de poesia onde tudo aconteceu e vi a vendedora. Uma mulher idosa com olhos gentis que testemunhou nosso beijo. "Ah, jovem!" Ela me reconheceu. "Cadê seu amigo? Aquele rapaz tão adorável. Ele vem aqui com frequência." "Nós não estamos mais juntos", disse, e minha voz tremia traiçoeiramente. "Que pena!" Ela balançou a cabeça. "Vocês ficavam tão bonitos juntos. Dava para ver que se amavam." Suas palavras destruíram o que restava do meu autocontrole. Saí correndo da loja e fiquei alguns minutos parado na calçada, chorando como criança. Os pedestres passavam por mim, mas eu não ligava. Naquela noite, liguei o celular pela primeira vez em 1 semana e meia. Havia 43 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. A maioria de agentes e colegas. Mas uma chamou minha atenção. Uma mensagem de Oliver enviada 1 semana antes. "Marcos, eu sei que te disse para não me procurar, mas não consigo te tirar da cabeça. Preciso de tempo para pensar. Por favor, não faça nada estúpido." Li e reli aquela mensagem, agarrando-me a cada palavra como a uma tábua de salvação. Talvez nem tudo estivesse perdido. Na manhã seguinte, coloquei-me em ordem, fiz a barba, tomei banho, vesti roupas limpas e fui até ele. Mas quando cheguei ao prédio dele em Camden, havia um bilhete na porta. "Fui para a casa da minha mãe por algumas semanas. Não me procure.
O bilhete era para mim. Sentei nos degraus em frente ao prédio e fiquei lá até a noite, esperando que ele voltasse, que o bilhete fosse um erro. Mas a casa permaneceu vazia e escura. Em desespero, fui até a editora onde ele teve a reunião. Talvez soubessem como contatá-lo, mas a secretária apenas balançou a cabeça. O Sr. Thompson adiou todas as reuniões por tempo indeterminado. Disse que precisava resolver questões pessoais. Percebi que o tinha perdido de vez. Não só nosso relacionamento, eu o perdi como pessoa, expulsando-o de Londres, de sua vida, de seu sonho de ser escritor. Os dias seguintes se tornaram um borrão de álcool e autodepreciação. Perdi uma sessão de fotos importante e a agência ameaçou romper o contrato. Não me importei. A carreira pela qual passei anos construindo parecia tão vazia quanto o resto da minha vida. No 20º dia após o término com Oliver, algo mudou tudo. Eu estava deitado no sofá quando ouvi uma batida na porta. Decidi não abrir. Provavelmente era Sebastian ou algum agente, mas a batida se repetiu, mais insistente. Marcos, abre. É importante. A voz era desconhecida, feminina. Levantei-me relutantemente e abri a porta. Lá estava uma mulher de uns 50 anos, com olhos cor de mel gentis, exatamente como os de Oliver. Você é a mãe dele, disse, e não era uma pergunta. Elizabeth Thompson, ela assentiu. E você, presumo, é Marcus Wright. O Marcus que fez meu filho parar de comer por uma semana e chorar todas as noites. Recuei, deixando-a entrar no apartamento. Ela olhou ao redor, vendo a bagunça. Garrafas vazias, roupas espalhadas, louça suja. Parece que vocês dois estão no mesmo estado, observou secamente. O que você quer de mim? Perguntei, incapaz de encará-la. Quero entender quem você é de verdade. O homem que partiu o coração do meu filho ou o homem que meu filho ainda ama? Ele não me ama. Não depois do que fiz. Ah, ele ama. Ela sentou na ponta do sofá. É exatamente por isso que está sofrendo tanto. Se não amasse, teria esquecido e seguido em frente. Mas Oliver não é assim. Quando ele ama, ama com todo o coração. Suas palavras me deram um vislumbre de esperança, mas eu tinha medo de acreditar. Então, por que ele não quer me ver? Porque tem medo de confiar novamente e ser enganado outra vez. Porque não sabe como distinguir a verdade da mentira quando se trata de você. Ela se inclinou para a frente, estudando meu rosto. Conte-me tudo, desde o começo. E não ouse mentir. Sou professora. Sinto a mentira a quilômetros. E eu contei. Tudo. Sobre a aposta, como ela começou, como me apaixonei aos poucos por seu filho, sobre meus medos, porque não contei a verdade antes. Falei por 1 hora, talvez mais, e ela ouviu em silêncio, sem julgar nem justificar. Entendi, disse finalmente. Agora a questão é o que você vai fazer a respeito. O que posso fazer? Ele não quer me ver. Você tentou provar a ele que mudou? Ou só está aqui se lamentando? Suas palavras foram como um tapa, doloroso, mas necessário. Ele não vai acreditar em nenhuma palavra, não depois de tudo que aconteceu. Então não use palavras. Ela se levantou. Mostre com ações. Prove que o homem por quem ele se apaixonou é real. Que você é capaz de ser quem ele viu nos melhores momentos do relacionamento de vocês. Como? Isso é com você, jovem. Mas lembre-se, você tem uma chance. Se o decepcionar novamente, eu mesma garantirei que você nunca mais o veja. Depois que ela saiu, fiquei sentado em silêncio por um tempo, pensando em suas palavras. Pela primeira vez em 3 semanas, um plano começou a se formar na minha cabeça. Não um plano para reconquistar Oliver. Eu sabia que isso poderia ser impossível, mas um plano para me tornar uma pessoa digna do amor dele, mesmo que ele nunca me desse outra chance. Comecei pelo básico. Limpei o apartamento, joguei fora todas as garrafas, comprei comida. Tomei banho, fiz a barba, vesti roupas limpas. Depois liguei para a agência e me desculpei pelas sessões perdidas. Não porque a carreira voltou a ser importante, mas porque queria assumir responsabilidade pelos meus atos. No dia seguinte, fiz algo que pensava há anos, mas nunca tivera coragem. Liguei para meus pais. Marcos! A voz da minha mãe estava surpresa. O que houve? Você nunca liga assim do nada. Mãe, preciso contar uma coisa para vocês. Sobre mim,
sobre quem eu sou de verdade. E contei a verdade, que me sentia atraído por homens, que me apaixonei por um escritor chamado Oliver, que o perdi por causa da minha própria covardia e mentiras. Houve uma longa pausa. Filho, disse meu pai finalmente, você acha que não sabíamos? Acha que nos importa quem você ama desde que você esteja feliz? A aceitação deles, o amor deles, apesar de tudo, me deu forças para o próximo passo. Pesquisei na internet sobre concursos e prêmios literários. Encontrei um prêmio para jovens escritores que oferecia não apenas uma recompensa em dinheiro, mas também a garantia de publicação em uma revista prestigiada. Anonimamente, enviei o manuscrito de Oliver, cujo título eu lembrava de quando ele me mostrou. Não era uma tentativa de comprar seu perdão. Era uma tentativa de dar a ele o reconhecimento que merecia, independentemente de ele me perdoar ou não. E então comecei a escrever. Não um currículo de modelo, não um post nas redes sociais. Uma carta. Uma carta verdadeira e honesta, na qual contei tudo, sobre meus sentimentos, meus erros, como ele me mudou, mesmo que nunca mais nos víssemos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se quiser saber se Marcos conseguirá redimir seus erros e reconquistar o amor de Oliver. Essa carta se tornou o texto mais importante que já escrevi na vida. E pela primeira vez, entendi o que significa ser verdadeiramente honesto. Não só com os outros, mas comigo mesmo. 6 semanas depois que comecei meu caminho de redenção, chegou a notícia que mudou tudo. Eu estava sentado em um café em Covent Garden, revisando a carta para Oliver pela 100ª vez, quando o telefone tocou. Sr. Wright, aqui é Jessica Wilkins, da revista literária Novas Vozes. Temos uma ótima notícia sobre o manuscrito que você enviou em nome de Oliver Thompson. Meu coração deu um salto. O romance dele, Cores do Amor, ganhou nosso prêmio anual para jovens autores. 50.000 libras e um contrato de publicação com uma das melhores editoras do país. Fechei os olhos, sentindo lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Finalmente, ele conseguiu o reconhecimento que merecia. Só tem um problema, continuou Jessica. Não conseguimos encontrar o Sr. Thompson. Ele não responde a ligações nem e-mails. Você sabe como contatá-lo? Ele saiu de Londres, disse. Mas vou tentar encontrá-lo. No mesmo dia, viajei para Manchester. Encontrei o endereço da mãe dele em mensagens antigas que Oliver me enviou meses atrás. Elizabeth Thompson morava em uma casa aconchegante nos subúrbios, cercada por um jardim cheio de rosas, exatamente como eu imaginava pelos relatos de Oliver sobre sua infância. Quando ela abriu a porta e me viu, um lampejo de surpresa passou por seu rosto, seguido por algo como aprovação. Então você veio mesmo, disse ela. Entre. Ele está no jardim, lendo sob o velho carvalho. Mas aviso, ele pode fugir assim que te vir. Saí para o quintal e parei. Oliver estava sentado em um banco de madeira sob um carvalho frondoso, completamente absorto em um livro. Ele tinha emagrecido um pouco nas últimas semanas, mas parecia mais calmo do que no dia do nosso término. Seus cachos castanhos balançavam levemente ao vento, e os raios de sol, filtrados pelas folhas, criavam reflexos dourados em seu rosto. Ele era lindo, e meu coração se partia de amor e saudade. Devo ter feito algum barulho, porque ele levantou a cabeça e me viu. O livro caiu de suas mãos, e por um instante vi alegria em seus olhos, que logo foi substituída por dor e cautela. — O que você está fazendo aqui? Perguntou baixinho, sem se levantar do banco. — Tenho notícias, disse, aproximando-me lentamente, como se ele fosse um animal assustado. Boas notícias, sobre seu livro. Contei a ele sobre o prêmio, o reconhecimento, que seu sonho estava finalmente se tornando realidade. Seus olhos se arregalaram aos poucos com surpresa e alegria. Mas como? Eu não enviei o manuscrito para nenhum concurso. Fui eu, admiti. Anonimamente. Queria que você tivesse o reconhecimento que merece, independentemente do que está acontecendo entre nós. Ele ficou em silêncio por um tempo, pensando nas minhas palavras. Por quê? Perguntou finalmente. Porque você é um escritor genial e porque te amo tanto que quero te ver feliz, mesmo que eu não possa fazer parte dessa felicidade. Ele se levantou
e foi até os arbustos de rosas, de costas para mim. Marcos, eu não posso... Não sei como confiar em você. Eu sei, disse. E não espero que você me perdoe de imediato, mas tem algo que preciso te dar. Tirei do bolso um envelope grosso. A carta na qual trabalhei por 6 semanas. É uma carta verdadeira e honesta. Tudo o que senti, tudo o que pensei, tudo o que quis te dizer, mas não tive coragem. Leia quando estiver pronto. E eu vou embora. Coloquei o envelope no banco e comecei a me afastar. Marcos, espera. Virei-me. Oliver me olhava e seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes. Sua mãe estava certa, disse. Eu tenho uma chance de não te decepcionar, mas não quero te pressionar. Se você decidir me dar essa chance, sabe onde me encontrar. Se não, eu vou entender. No trem de volta para Londres, senti uma estranha mistura de alívio e medo. Fiz tudo o que podia. Agora, a decisão era dele. Passou-se uma semana. Depois, 2. Voltei ao trabalho, mas com uma atitude diferente. Não corria mais atrás de fama vazia ou dinheiro. Comecei a fazer caridade, ajudando jovens modelos de famílias pobres. Cortei laços com Sebastian e sua turma. O mundo deles não era mais o meu. Todo dia verificava o celular, esperando uma mensagem de Oliver. Mas não havia nada. Então, em uma noite fria de outubro, ao voltar para casa após uma sessão de fotos, vi uma figura familiar sentada nos degraus do meu prédio. Meu coração disparou quando reconheci Oliver. Ele parecia melhor, mais confiante, mais feliz. Em suas mãos estavam minha caixa de cartas de amor e o envelope que deixei com ele em Manchester. Oi, disse ele quando me aproximei. Oi, respondi, mal acreditando nos meus olhos. Você está aqui. Li sua carta, disse ele levantando-se. Várias vezes, e percebi que a pessoa que escreveu aquelas palavras não poderia ter fingido todos aqueles meses que estivemos juntos. Não sabia o que dizer. E então notei isso. Ele levantou a caixa de cartas. Você esqueceu isso na minha casa naquela noite. E quando abri, ele tirou da caixa algumas folhas de papel. Novas, não antigas. Você me escreveu cartas. Todas essas semanas em que não nos falamos. Escrevia, mas não enviava. Corei. Sim, escrevi cartas para ele todos os dias. Sobre meus sentimentos, sobre como sentia sua falta, sobre como queria ser melhor. Mas nunca planejei enviá-las. Isso me ajudava a não enlouquecer, admiti. Sabe o que percebi lendo elas? Ele se aproximou. Que você não se apaixonou por mim aos poucos. Você se apaixonou desde o primeiro dia. Só tinha medo de admitir para si mesmo. Ele estava certo. Lembrei-me daquela primeira noite, quando ele falava sobre amor com tanta fé, e como algo em mim respondeu às suas palavras. A aposta foi só uma desculpa, continuou ele. Uma forma de se aproximar de alguém que você tinha medo de abordar do nada. Porque caras como eu não são notados por modelos bonitos assim sem motivo. Isso não é verdade. É verdade. Ele sorriu. Pela primeira vez em meses. E sabe de uma coisa? Eu gosto disso. Gosto de pensar que o destino usou uma aposta idiota para nos juntar. Ele se aproximou e vi em seus olhos o calor pelo qual senti tanta saudade. Oliver, Shhh. Ele colocou um dedo nos meus lábios. Também tenho algo a confessar. Eu sabia. Sabia o quê? Sobre a aposta. Desde o começo. O mundo parou. Como? Naquela primeira noite no café, ouvi sem querer uma conversa dos seus amigos. Eles estavam falando sobre como você estava trabalhando no alvo. Eu entendi o que estava acontecendo. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas por que você não disse nada? Porque pela primeira vez na vida, o homem mais bonito da sala estava prestando atenção em mim. Mesmo que fosse um jogo, eu queria acreditar que poderia se tornar algo mais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E se tornou, ele sussurrou. Naquela primeira noite, quando você ouviu minhas histórias como se fossem as palavras mais importantes do mundo, percebi que você não estava fingindo. Ninguém finge com tanta sinceridade. Então por que você reagiu tão mal quando Sebastian te contou a verdade? Porque percebi que você nunca confiou em mim para contar a verdade. E sem confiança, o amor não pode existir. Ele pegou minhas mãos nas dele. Mas agora, depois de ler sua carta, de ver como você mudou,
como enfrentou seus demônios. Agora vejo que você está pronto para ser honesto, comigo e com você mesmo. Então, você me perdoa? Eu te amo, disse ele simplesmente. Sempre amei, mesmo quando te odiei por me fazer sofrer. Beijei-o, lenta e suavemente, como se fosse a primeira vez. Seus lábios eram tão macios e quentes quanto nas minhas memórias, mas havia uma nova profundidade naquele beijo, a profundidade de uma confiança verdadeira. Tem mais uma coisa, disse ele quando nos separamos. A editora me ofereceu escrever uma continuação do romance, uma história sobre como o amor pode sobreviver até mesmo à traição, se as pessoas estiverem dispostas a lutar por ele. E o que você respondeu? Que aceito, mas só se puder escrever com base na realidade. Ele sorriu. Vou precisar de um coautor, alguém que saiba como é quase perder o amor por causa dos próprios erros e encontrar forças para recuperá-lo. 1 ano depois, estávamos na mesma livraria onde nos beijamos pela primeira vez, no lançamento do novo livro de Oliver, Segunda Chance. Ele lia um trecho e eu estava ao seu lado segurando sua mão, sem acreditar que aquela era nossa vida. O amor, ele lia, não é sobre encontrar uma pessoa perfeita, é sobre aprender a amar uma pessoa imperfeita de forma perfeita e permitir que ela ame o imperfeito em você. Após o lançamento, caminhamos pela Londres noturna e lembrei daquela primeira noite, quando saímos da festa em Kensington. Naquela época, pensei que tinha ganhado uma aposta. Agora sabia que tinha ganhado muito mais. Ganhei um amor que me tornou uma pessoa melhor. No que está pensando? Perguntou Oliver, notando minha expressão pensativa. Que se me oferecessem voltar no tempo e mudar tudo, não fazer aquela aposta, te conhecer de outra forma, eu recusaria. Por quê? Porque foi exatamente nossa história, com todos os erros e dores, que nos trouxe ao que temos agora. Um amor verdadeiro, baseado na aceitação completa um do outro. Ele parou e me beijou no meio da rua, sem se importar com os transeuntes. Sabe qual é a coisa mais engraçada? Disse ele sorrindo. No final das contas, você ganhou aquela aposta. É? É. Você conquistou meu coração. Só que o prêmio foi um pouco maior do que 100 libras. Muito maior, concordei abraçando-o. Inestimavelmente maior. Fomos para casa. Nosso apartamento, que alugávamos juntos em Camden, onde as prateleiras estavam abarrotadas de livros e as paredes cobertas com fotos de nossas viagens e manuscritos das novas histórias de Oliver. Era uma vida que eu nunca poderia imaginar naqueles dias em que me achava o rei da cena de modelos. Essa vida era real, e era bela exatamente porque passamos pela escuridão para encontrar a luz. Obrigado por acompanhar nossa história até o fim. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos comentários, deixe sua nota para esta história de 0 a 10 e conte o que mais gostou na jornada de Marcos e Oliver rumo ao amor verdadeiro. Sua opinião é muito importante para nós.